Eu já estava com os pés doendo quando o relógio bateu 21h45. As luzes amareladas do salão refletiam nas taças de cristal, e a música ambiente mal disfarçava o burburinho dos clientes ricos que jantavam em suas mesas impecáveis. O restaurante era luxuoso, e eu me sentia constantemente como uma peça fora do lugar. Ainda que meu uniforme fosse impecável, minha postura correta e meu sorriso ensaiado. Passei a bandeja pela 4ª vez naquela mesa do canto esquerdo. Os executivos riam, alto já um pouco alterados pelo vinho caro. Um deles me encarou com olhos lentos, pesados. Senti o desconforto no estômago antes mesmo que ele abrisse a boca. "Vem cá, garota", disse ele, segurando meu pulso com uma firmeza que me gelou. "Você serve isso tudo? Mas será que sabe saborear?" O grupo ao redor riu. Eu tentei me soltar, com delicadeza, mantendo o profissionalismo, mas meu coração disparou. Eu só queria sair dali. Antes que eu pudesse responder ou me afastar, uma voz firme cortou o salão. "Solte-a agora." Foi como se o tempo congelasse por um segundo. Todos, na mesa, se calaram. Eu me virei e vi um homem em pé. Terno escuro, impecável expressão serena, mas olhar afiado. Ele caminhou em nossa direção com passos controlados, como quem já sabia o que fazer. "Essa moça está trabalhando. Você ultrapassou todos os limites do respeito", disse ele ao homem que me segurava. "Saia do restaurante, ou eu mesmo farei, com que saiam todos." Ninguém se atreveu a responder. O gerente apareceu, provavelmente alertado pelo barulho, e conduziu os clientes bêbados até a saída com desculpas e constrangimento. Eu continuei parada, segurando a bandeja com força. Meus dedos tremiam. "Está tudo bem?" Ele me perguntou com a voz muito mais suave. "Agora eu sou Ernesto." Assenti sem conseguir dizer muita coisa. Eu já tinha ouvido falar dele. Ernesto Vilar, um dos homens mais influentes do país. Estava na capa de revistas em matérias que minha avó lia em voz alta como se fossem lendas, e agora estava ali diante de mim, preocupado com o meu bem-estar. "Obrigada", consegui dizer. "Por fim, eu estou bem." Ele me olhou por mais um instante. Um olhar calmo, mas que parecia ler o que eu tentava esconder. O medo, a raiva, a vergonha. Depois apenas sorriu de leve e voltou para a mesa dele sozinho. Naquela noite, enquanto recolhia pratos e limpava talheres, meus olhos sempre voltavam para aquela mesa. Ele jantava tranquilo, sem arrogância, sem pressa. Quando levantou para ir embora, me lançou um último olhar e algo naquele momento ficou gravado em mim. No vestiário, mais tarde, minhas colegas cochichavam. "Você viu o que o Ernesto fez? Menina, aquele homem nunca se mete em nada. Você deu sorte, hein?" Mas eu não vi aquilo como sorte. Era mais do que isso. Era como se pela primeira vez alguém me enxergasse de verdade. Voltei para a casa de ônibus. Como sempre. Sentei no último banco e encostei a cabeça no vidro. A cidade passava do lado de fora em luzes borradas, mas minha mente estava presa naquele olhar, naquela voz, naquela presença que mexeu com tudo em mim. E eu nem imaginava que aquela noite era só o começo. Na semana seguinte, voltei ao trabalho como se nada tivesse acontecido, mas dentro de mim algo estava diferente. Eu ainda era a mesma garçonete de uniforme engomado e sapatos apertados. Ainda corria de um lado para o outro, com bandejas pesadas e sorrisos forçados. Mas agora, toda vez que o relógio se aproximava das 8 da noite, meu coração acelerava. Foi numa quarta-feira que o vi de novo, Ernesto, sentado na mesma mesa de canto, sozinho, lendo algo no celular e com uma taça de vinho ao lado. Virei o rosto instintivamente, mas era impossível ignorá-lo. Havia uma presença nele que tomava o ambiente sem precisar de alarde. Fui escalada para atender outro setor naquela noite, mas percebia seus olhos acompanhando meus passos discretamente. E quando, no fim do expediente, parei para respirar atrás do balcão, ele apareceu. "Oi, Lara." Meu nome soou estranho vindo da boca dele, como se estivesse fora de lugar e ao mesmo tempo certo. Eu engoli seco. "Oi, senhor Ernesto", respondi. "Posso te oferecer uma carona?" Foi tão direto que por um segundo achei que tinha entendido errado. Uma carona. Pensei na minha avó me esperando em casa. Pensei na linha do metrô lotada, pensei em tudo que poderia dar errado, mas o que saiu da minha boca foi sim.
Entrar no carro dele foi como atravessar uma barreira invisível. Os bancos de couro, o silêncio confortável, o cheiro suave de algo caro que eu não conseguia nomear. Ernesto dirigia com calma, como se já me conhecesse há anos, e eu me sentia segura. No caminho, ele perguntou sobre mim, e não eram perguntas vazias. Ele queria saber onde eu estudava, com quem morava, o que eu sonhava. Falei da minha avó, do curso de enfermagem, do tempo apertado e da esperança de conseguir um estágio. Ele ouvia em silêncio, de verdade. Ninguém nunca tinha escutado a minha vida assim. Ninguém nunca tinha se importado tanto com uma resposta simples como: faço faculdade de manhã e trabalho à noite. Quando paramos na frente da minha rua, fiquei sem saber o que dizer. O carro destoava tanto da paisagem que eu quase pedi para ele me deixar 2 quadras antes, mas ele apenas desligou o motor e me olhou. Obrigado por me deixar te ouvir, Lara. Eu que agradeço, respondi quase sussurrando. Pela carona e por não me fazer sentir pequena naquele dia. Ele não disse mais. Nada, só sorriu. Mas foi um sorriso que ficou comigo até eu adormecer. Na outra noite ele voltou, e na outra também. Às vezes só para tomar um café, outras para jantar, mas sempre sozinho. E sempre olhando para mim de um jeito que não era invasivo, mas impossível de ignorar. Começamos a conversar mais nos intervalos, nos cantos do salão, em pequenos momentos que pareciam eternos. Ele era diferente. Não falava de dinheiro, nem de poder. Me perguntava sobre meus livros favoritos. Lembrava das coisas que eu contava. Certa vez trouxe uma sacola pequena. Era um lenço bordado. Vi e lembrei de você, disse ele. Eu nem soube como reagir. Minhas colegas começaram a notar, cochichavam, riam entre si. Eu tentava agir com naturalidade, mas por dentro era um furacão. Não sabia se aquilo era um conto de fadas, um erro ou um capítulo que eu não tinha coragem de virar. E mesmo com o coração disparando toda vez que ele aparecia, a parte mais incrível era que eu me sentia vista. Não como uma garçonete, não como uma menina da periferia, mas como mulher, como alguém que tinha valor. E tudo isso ainda era só o começo. Era como viver dentro de um daqueles filmes que eu assistia escondida à noite, com a cabeça no travesseiro e o coração nas nuvens. A diferença é que agora o enredo era meu, e o que me assustava era que ele também parecia real. Na terceira vez em que Ernesto me levou para casa, não resisti e o convidei para subir. Minha avó já dormia, e eu queria mostrar o quadro na parede da sala, aquele que eu mesma havia pintado na adolescência com tinta guache e pincel quebrado. Ele observou a moldura torta como se fosse uma obra de arte em um museu. É delicado e cheio de sentimento, disse ele me olhando, igual a você. Foi naquele momento que percebi que o espaço entre nós já não existia mais. Ele deu um passo e eu, sem pensar, fui ao encontro. O primeiro beijo foi lento, como quem pede permissão com o olhar antes de tocar. O mundo parou e não era exagero. Eu esquecia do barulho dos ônibus na rua, do cheiro de mofo do sofá antigo, das contas empilhadas no armário da cozinha. Tudo o que existia era o calor das mãos dele segurando meu rosto e a suavidade com que me tratava, com respeito, com cuidado, com algo que eu nunca tinha experimentado antes. Ternura. Nos dias que se seguiram, passamos a nos ver fora do restaurante. Ele insistiu em me buscar na faculdade uma tarde e eu quase entrei em pânico quando vi aquele carro preto estacionando diante dos meus colegas. Mas ele saiu, caminhou até mim com aquele jeito tranquilo, pegou minha mochila como se fôssemos namorados há anos e disse: "Vamos tomar um café?" Me levou a uma cafeteria pequena, escondida, entre prédios altos. Lá, longe dos olhos curiosos, conversamos por horas. Ele me contou sobre sua infância solitária, os anos em internatos, a ausência dos pais, o medo constante de criar laços. Eu escutava cada palavra como se fosse uma revelação. E por alguma razão que eu não conseguia explicar, sentia que ele estava se abrindo comigo de um jeito que não fazia com ninguém. Naquela noite ele não me levou direto para casa. Em vez disso, seguimos até a mansão dele. Era a primeira vez que eu via de perto aquele lugar que só existia na minha imaginação. Um jardim que parecia não ter fim, escadas largas de mármore, uma sala silenciosa,
com paredes cobertas de livros e janelas que deixavam a cidade inteira caber no vidro. Ernesto me mostrou cada canto com a mesma simplicidade de quem mostra um quintal de infância. E ao chegar na varanda do quarto dele, com vista para as luzes da cidade, ele me ofereceu uma taça de vinho e disse: "Você pode ir embora agora se quiser, mas se ficar, quero que saiba. Eu não sou desses homens que somem no dia seguinte." "Não", respondi com palavras. Apenas me aproximei. Ali, entre os travesseiros macios e o lençol frio que foi aquecido pelo toque das nossas peles, entreguei mais do que meu corpo. Entreguei minha confiança, minha história, minha alma. Ele me beijava como se cada parte de mim fosse sagrada, e quando adormecemos lado a lado, eu me senti inteira. No dia seguinte, ele preparou café para mim com as próprias mãos. Rimos, juntos da bagunça que ele fez tentando fritar ovos e quase queimando a torrada. Era surreal, mas era real, e era nosso. Ao voltar para casa naquela tarde, de carona no carro dele, encostei a cabeça no vidro e pensei: talvez a vida esteja, enfim, me mostrando que também posso viver algo bonito. Mas eu ainda não sabia que aquela beleza viria acompanhada de algo muito maior, algo que já crescia dentro de mim em silêncio. Os primeiros sintomas vieram como quem bate devagar na porta, sem fazer alarde. Um enjoo leve ao acordar, um cansaço estranho, mesmo depois de dormir bem. Achei que fosse estresse. Minha rotina sempre foi puxada e agora, com o coração acelerado por tudo o que estava vivendo, fazia sentido me sentir assim. Mas o atraso veio. 2, 3 dias. Na sexta noite, depois do trabalho, entrei em uma farmácia daquelas 24 horas e comprei o teste com as mãos trêmulas. Não sabia ao certo o que esperar, mas algo dentro de mim já sabia. Esperei minha avó dormir. Me tranquei. No banheiro, sentei na beirada da banheira e encarei o teste por 5 minutos antes de criar coragem. Fiz. Deixei sobre a pia. Andei em círculos no corredor. Me sentei na cama, voltei correndo, e então vi 2 linhas, 2 tão nítidas quanto o som do meu coração disparando no peito. Grávida. Meus olhos se encheram, mas não era só medo, era um emaranhado de sentimentos. Eu não me sentia pronta, mas ao mesmo tempo uma parte de mim se abraçava inteira. Tinha algo dentro de mim, meu, nosso. A primeira pessoa em quem pensei foi Ernesto. Ele merecia saber, mas o medo me fez adiar. Durante dias, tentei agir normalmente. Continuava respondendo suas mensagens, encontrando com ele em horários mais reservados. Mas algo em mim estava diferente, e ele percebeu. "Você anda distante", ele disse uma noite enquanto tomávamos café na sala dele. "Aconteceu alguma coisa?" Evitei os olhos dele. Mexi na colher como se aquilo fosse importante. "Não é nada. Só estou cansada." Ele não insistiu. Me respeitou, e isso só me deixou ainda mais dividida. Como contar a ele? E se achasse que eu estava tentando prender sua atenção? E se achasse que era um golpe? Eu o conhecia o suficiente para saber que ele não era assim. Mas minha mente insistia em reviver tudo o que a vida já tinha me mostrado sobre expectativas frustradas. Foi minha avó que percebeu primeiro. Estávamos no café da manhã quando ela olhou para mim com aqueles olhos que pareciam ver mais do que eu mostrava. "Você anda pálida, menina, e comendo bolacha com goiabada às 7 da manhã", ela disse franzindo o senho. Sorri sem graça. Mudei de assunto, mas aquele cuidado dela só me deu mais coragem. Na noite seguinte, fui até a casa de Ernesto. Ele tinha acabado de sair do banho e vestia uma camisa cinza aberta no colarinho. Me olhou e sorriu, mas logo percebeu meu nervosismo. "Aconteceu alguma coisa?" Assenti, sentei no sofá. Respirei fundo. "Eu estou grávida." As palavras saíram pequenas, como se tivessem medo de ecoar. Ernesto ficou em silêncio por alguns segundos, longos segundos. Me olhou fixamente, como tentando entender se eu estava falando sério. Depois se levantou, deu alguns passos pelo cômodo e voltou a me encarar. "É meu?" Aquilo me doeu, mas era uma pergunta justa. "Sim", respondi firme. "É seu e eu não quero nada de você." Só achei que devia saber. Ele se aproximou devagar, se ajoelhou diante de mim e com os olhos marejados segurou minhas mãos. "Você me deu o maior presente que eu poderia imaginar, Lara."
Eu sempre achei que não teria outra chance, que esse tipo de amor, de vida, não era para mim. Não consegui responder. Chorei e ele me abraçou longo, forte, sincero. Naquele instante, todo o medo desapareceu. Eu não estava sozinha e pela primeira vez senti que minha vida estava mudando de verdade. Não só pela maternidade, mas pelo modo como ele me olhava agora, como quem vê o futuro diante dos olhos. A mudança não aconteceu de um dia para o outro, mas quando percebi, já estava de malas feitas, abraçando minha avó na porta de casa, com os olhos cheios d'água e o coração dividido entre o medo do desconhecido e a gratidão por ter chegado até ali. Ernesto insistiu que eu me mudasse para sua mansão, não só pelo conforto, mas para garantir que eu e o bebê estivéssemos seguros, bem cuidados, sem faltar absolutamente nada. Quero você perto, ele disse me olhando nos olhos. E não é por obrigação, é porque eu desejo estar com vocês. A mansão era linda, silenciosa e iluminada por grandes janelas. No começo, confesso que me sentia fora do meu lugar. A cama era grande demais, os corredores longos demais e até o silêncio parecia gritar que aquele não era meu mundo. Mas ele me fazia sentir em casa. No terceiro dia, ele me levou até um quarto no segundo andar. Era claro, com paredes em tom creme e um berço montado no canto ao lado de uma poltrona de amamentação. Ao ver aquilo, minha voz falhou. Ainda nem sabemos o sexo, eu disse, tentando conter as lágrimas. Mas sabemos que será amado, ele respondeu. E eu quero que cada detalhe esteja pronto para recebê-lo. A partir dali, os dias foram como um sonho que eu não ousava sonhar. Ernesto me levava nas consultas, segurava minha mão durante os exames, fazia perguntas ao obstetra com um brilho nos olhos que eu jamais esperaria de um homem tão sério. À noite lia livros sobre paternidade ao meu lado, comentando com entusiasmo, como se cada parágrafo fosse um manual de amor. Minha avó também foi acolhida com carinho. Ernesto providenciou cuidados médicos para ela, melhorou os remédios e mandou instalar uma poltrona reclinável no quarto dela. Ela relutou no início, desconfiada, mas com o tempo passou a chamá-lo de meu genro rico, rindo com os olhos cheios de aprovação. Comecei a me sentir diferente, não apenas por causa da barriga que crescia a cada semana, mas porque pela primeira vez eu não estava sobrevivendo. Eu estava vivendo. Ernesto me incentivava a estudar. Dizia que maternidade e carreira podiam andar juntas. Um dia me entregou um envelope com minha matrícula em um curso preparatório de enfermagem de alto nível. Você é muito mais do que imagina, Lara. Ele disse. E eu vou te lembrar disso todos os dias até você acreditar também. As manhãs passaram a ter gosto de suco fresco e pão quente, os fins de tarde, cheiro de lavanda e música leve tocando na varanda enquanto eu lia sobre cuidados com recém-nascidos. Ernesto chegava do trabalho e me encontrava deitada na rede com as mãos sobre a barriga, sorrindo. Às vezes ele se ajoelhava, falava com o bebê, beijava minha barriga e dizia: aqui dentro mora o nosso milagre. A relação entre nós se aprofundou. Já não era só carinho ou atração, era parceria, era rotina compartilhada, era felicidade em cada detalhe, desde a escolha da roupinha do bebê até as séries que víamos juntos no sofá, com cobertores e pipoca. Não vou dizer que não tinha medo, tinha sim. Às vezes acordava no meio da noite assustada, achando que tudo aquilo era frágil demais, que poderia desaparecer. Mas aí ele me abraçava ainda sonolento e dizia: vai dar tudo certo. Estamos juntos. E assim o que antes era só sobrevivência virou lar. O que antes era incerteza virou sonho. E mesmo que eu ainda não soubesse o que nos esperava lá na frente, uma coisa eu sentia com toda a certeza do mundo. O amor, enfim, tinha encontrado um lugar para morar. Na primeira vez que Ernesto me levou a um evento da alta sociedade, eu passei a tarde inteira ensaiando sorrisos no espelho. O vestido longo, a maquiagem leve feita por uma profissional e o salto que me deixava quase da altura dele não mudavam o frio no estômago. Eu era a mesma Lara, a mesma que tinha medo de faltar arroz no fim do mês há menos de um ano. Só que agora as luzes eram outras. Ernesto me deu o braço antes de descermos do carro. Ao ver meu nervosismo, sussurrou:
Não precisa provar nada para ninguém. Você já é tudo o que eu admiro. Entramos. O salão era amplo, com lustres que pareciam estrelas e pessoas que sabiam pousar, até enquanto pegavam uma taça de champanhe. Senti olhares, alguns curiosos, outros nitidamente julgadores. Mas ele não soltou minha mão, nem por um segundo. Essa é a Lara, ele dizia com orgulho a cada novo grupo que se aproximava. Em pouco tempo, percebi que minha maior força era exatamente aquilo que muitos ali não tinham. Verdade. Eu não fingia ser nada. Eu não usava sobrenomes, nem marcas, nem sorrisos treinados. Eu apenas estava ali ao lado do homem que me escolheu e que eu também escolhi. Com o tempo, comecei a me acostumar, não com os vestidos, nem com os colares caros, mas com o fato de ser respeitada. Ernesto fazia questão de me incluir em tudo. Quando reuniões sociais aconteciam em casa, ele me apresentava como sua companheira, me perguntava opiniões, me envolvia nas conversas. Uma tarde ele me chamou até o escritório. "Quero te mostrar algo", disse abrindo um notebook. Era o projeto de uma clínica popular que ele queria abrir na periferia. Consultas acessíveis, apoio a gestantes jovens, um espaço para a formação de profissionais de saúde. "Se quiser, podemos trabalhar nisso juntos. Você entende o outro lado, eu entendo o financeiro. Seria nosso." Meus olhos se encheram. Eu, que cresci em filas de posto de saúde, agora tinha a chance de ajudar outras meninas como eu. Aquilo era mais do que um presente. Era propósito. A cada dia me sentia mais segura. A barriga crescia, e com ela crescia também a certeza de que aquela era minha casa, meu lugar. Dona Cida já chamava Ernesto de meu genro do coração, e vivia dizendo que eu tinha tirado a sorte grande. Mas para mim, sorte mesmo. Era ter sido amada com sinceridade. Um sábado à tarde, Ernesto organizou uma pequena reunião no jardim. Chamou apenas amigos próximos, médicos da equipe do bebê, alguns parceiros do projeto. Em meio à conversa, ele se levantou com uma taça na mão. "Quero fazer um brinde", disse à mulher que transformou a minha vida, a Lara, a força que ela carrega dentro de si e ao nosso filho que está por vir. Fui pega de surpresa. Todos aplaudiram. Eu chorei. Não pela emoção do momento, mas porque percebi que naquele círculo, onde antes eu me sentia uma intrusa, agora eu era recebida com carinho. O mundo ao meu redor tinha mudado, sim. Mas dentro de mim eu ainda era a menina que se emocionava com gestos simples. Ainda gostava de pão com manteiga na chapa. Ainda ria com os pés descalços na grama. E Ernesto, ele amava isso em mim. E mesmo vivendo entre cristais e champanhes, o que mais nos unia era aquilo que nem o dinheiro podia comprar: afeto, respeito, verdade. Eu não era mais só uma garota que servia bandejas em um restaurante chique. Agora, eu construía sonhos e, pela primeira vez, me sentia digna de cada um deles. A reta final da gravidez foi feita de silêncios doces e preparativos, cheios de expectativa. A cada mexidinha do bebê, Ernesto colocava a mão sobre minha barriga e sorria como se fosse a primeira vez. Eu não sabia que era possível amar tanto alguém antes mesmo de vê-lo. E ele falava com a barriga como se já conhecesse o filho há anos. "Já escolhi a música que vai tocar quando ele nascer", disse uma noite deitado ao meu lado. "Ah, se for menina, então escolho outra ainda mais linda." A casa estava toda preparada. O quarto decorado com tons suaves e detalhes escolhidos por nós dois. Havia ursinhos, almofadas bordadas com o nome que ainda não tínhamos decidido e uma cadeira de balanço, onde todas as tardes eu me sentava para imaginar como seria o rostinho dele ou dela. Na semana 39, senti algo diferente. Era como uma onda interna que ia e vinha. Liguei para a obstetra. Ela pediu que fôssemos ao hospital só por precaução. Ernesto chegou em menos de 10 minutos, como se já soubesse. "É hoje?" ele perguntou com um brilho ansioso nos olhos. Eu não sei, mas se for, tô pronta. No hospital a confirmação veio rápido. Trabalho de parto em andamento. Ernesto segurou minha mão como se estivesse firmando um pacto, e naquele momento o mundo se apagou. As contrações vinham intensas. O corpo trabalhava sozinho, e tudo em mim gritava por força. Mas eu sabia que tinha.
As horas passaram entre respirações profundas, apoio da equipe médica e palavras de incentivo dele ao meu ouvido. Você é incrível. Já está fazendo tudo certo. Eu tô aqui. Na madrugada, depois de um esforço que eu nem sabia que era capaz de fazer, ouvi o choro mais lindo da minha vida. Era forte, vivo, cheio de presença. É um menino, anunciou a médica. Chorei. Ernesto chorou e quando colocaram aquele pequeno ser no meu colo quente e vulnerável, senti uma onda de amor que tomou conta do meu corpo inteiro. O mundo parou de novo, como na primeira vez que Ernesto me beijou, mas agora com uma intensidade que não cabia em palavras. Nosso filho, ele disse emocionado. Ele tem seus olhos, Lara. O bebê se aconchegou no meu peito e ali, no calor do nosso abraço, eu entendi tudo. Todo medo, toda dúvida, toda espera. Fazia sentido. Agora, no dia seguinte, ainda no hospital, recebemos flores, mensagens e até ligações de pessoas que nunca imaginei que se importariam. Ernesto anunciou o nascimento oficialmente em suas redes com uma foto nossa e a legenda: Meu maior projeto agora tem nome, Gabriel. Quando saímos do hospital, havia fotógrafos na porta. Não consegui conter o susto. Ernesto me envolveu com os braços, nos protegeu e encarou os flashes com firmeza. Depois me olhou com calma. Que vejam, que saibam. Eu não tenho nada para esconder. Essa é minha família. Chegamos em casa com a luz do entardecer invadindo o jardim. Dona Cida estava na porta emocionada, segurando um buquê improvisado com flores do quintal. Gabriel dormia no bebê conforto, alheio a tudo. Mas eu estava tomada por algo que não se explica. Uma mistura de gratidão e certeza. Agora era real. Agora era para valer. A partir dali, nossa casa ganhava um novo som. O choro baixinho, os passinhos apressados de Ernesto indo buscar fralda, o riso cansado das madrugadas em claro e no meio de tudo. O amor grande, forte, inteiro nos unindo em cada detalhe. E ali, com aquele bebê nos braços, percebi que nenhum luxo, nenhum salão cheio de gente importante, nenhuma roupa cara, nada se comparava a sentir o coração batendo fora do corpo em forma de filho. Às vezes, a vida nos surpreende quando a gente menos espera. Lara não planejava encontrar um amor tão profundo enquanto carregava bandejas num restaurante, muito menos imaginar que seria acolhida com tanto respeito por alguém de um mundo tão distante do seu. Mas ela confiou nos próprios passos, teve coragem de viver o improvável e descobriu que o amor verdadeiro não julga a origem, nem a idade, nem o passado. E você, se estivesse no lugar dela, teria aceitado esse amor ou fugido com medo de não ser suficiente. Clique no vídeo que está na tela agora e continue sua jornada de autoconhecimento com outra história que vai tocar seu coração. E se essa história te emocionou, não esquece de se inscrever no canal para não perder nenhuma das próximas. Aqui cada história é feita para te lembrar que a vida, mesmo cheia de desafios, pode ser mais bonita do que a gente imagina.